tudo bem? Aqui é a professora Marília e a gente vai iniciar agora a nossa primeira aula de Química A. O que a gente vai falar nessa aula? A gente vai falar sobre reações químicas. Tem umas noções iniciais gerais sobre reações químicas, tudo bem? Vamos lá então. Para começar, o que é uma reação química? Reação química é um fenômeno químico em que uma ou mais substâncias se transformam em outras substâncias diferentes das iniciais. As substâncias iniciais são chamadas de reagentes e as finais são chamadas de produto. E o que significa reagir? É quebrar as ligações dos reagentes e formar as ligações dos produtos, tudo bem? E é bom vocês terem em mente três coisas importantes, que na reação química não ocorre nem criação nem destruição de átomo. Os átomos de um determinado elemento, eles não se transformam em átomos de outro elemento. Então, o hidrogênio vai ser sempre hidrogênio, oxigênio sempre oxigênio. E o que na real acontece na reação química? Os átomos da substância reagente, das substâncias reagentes, eles se rearranjam, se reagrupam de modo a formar novas substâncias, que são os produtos. E a equação química é a representação gráfica de uma reação química, por meio das fórmulas das substâncias participantes. Então, como é que a gente representa uma equação química? No primeiro membro, a gente tem os reagentes, que são consumidos, e entre eles a gente coloca o sinal de mais. Em seguida vem uma seta, e no segundo membro a gente tem os produtos, que são formados, e entre eles também tem o sinal de mais. Tudo bem? E é uma coisa importante que vocês precisam saber é fazer o balanceamento dessas equações químicas. E esse balanceamento ele se baseia na lei de conservação das massas de Lavoisier. A gente vai ver na próxima aula com mais detalhes essa lei, mas só para vocês terem em mente, ela é bem simples. Ela diz que a soma das massas dos reagentes tem que ser igual à soma das massas do produto. Então ela é baseada nessa lei, tudo bem? E o que vocês têm que ter em mente é que é a conservação dos átomos de todos os elementos. Então, se eu tiver 3 átomos de hidrogênio nos reagentes, eu tenho que ter 3 átomos de hidrogênio nos produtos. Lembra? Não pode ter criação nem destruição de átomos, tudo bem? E como que eu faço daí o balanceamento? Na equação química, eu vou multiplicar cada fórmula da substância por um número, geralmente inteiro, que torne igual a quantidade de átomos nos dois membros da equação. E esses números que você multiplica a fórmula são denominados de coeficientes da equação. Aqui a gente tem um exemplo da reação de formação da água a partir do gás hidrogênio e do gás oxigênio. Então, esses símbolos que estão destacados em amarelo, esses números destacados em amarelos, que são os coeficientes que aparecem na frente das fórmulas. Tudo bem? E vocês podem ver que a reação está balanceada. Por quê? Nos reagentes, eu tenho 2 moléculas de gás hidrogênio. Cada molécula de gás hidrogênio é formada por 2 átomos de hidrogênio. Então, no total, nos reagentes, eu tenho 4 átomos de hidrogênio, tudo bem? Nos produtos, eu tenho 2 moléculas de água. Cada molécula de água também tem 2 hidrogênios. Então, 2 vezes 2, 4 hidrogênios nos produtos. E o oxigênio? Nos reagentes, eu tenho uma molécula de O2. E cada molécula de gás oxigênio tem 2 átomos de oxigênio. Nos produtos, eu tenho 2 moléculas de água. Cada molécula de água tem 1 átomo de oxigênio. Então, 2 vezes 1, 2 átomos de oxigênio. Então, fechou. Tem a mesma quantidade de átomos nos reagentes e nos produtos. Isso que é balancear a equação. Beleza? Então, vamos começar com um exemplo mais simples. Eu vou passar para vocês o método da tentativa. Mais para frente, vocês vão ver com o professor Luiz o método a partir do NOx dos elementos, tá bom? Esse é o método da tentativa. Então, aqui nós temos a reação da formação da amônia a partir do gás nitrogênio e do gás hidrogênio. Tudo bem? Vocês podem ver que a reação não está balanceada. Então, qual que é o primeiro passo? Eu vou atribuir o número 1 como coeficiente para o nitrogênio. Tudo bem? Dessa forma, eu vejo que nos reagentes, 1 vezes 2, eu fico com 2 átomos de nitrogênio nos reagentes. Tudo bem? Então, eu tenho que ter 2 no produto. Como que eu faço para ter 2 no produto? Eu estou só com 1. Então, eu tenho que multiplicar o NH3 por 2. Beleza? Então, agora eu vou para o hidrogênio. Eu vejo que nos produtos, 2 vezes 3, eu tenho 6 hidrogênios. Então, eu tenho que ter nos reagentes 6 hidrogênios também. Quando cada molécula de gás hidrogênio é formada por 2 hidrogênios, basta multiplicar por 3. Você concorda? 2 vezes 3, 6. Beleza?
E agora vocês podem conferir, sempre no final confiram, para ver se está tudo certinho, a equação está balanceada. Mesma quantidade de átomos de cada elemento nos reagentes e nos produtos. Vamos para um segundo exemplo, um pouquinho mais complexo. Então, a gente tem um exemplo aqui da amônia reagindo com gás oxigênio, formando óxido de nitrogênio e H2O. Então, mais uma vez, a reação não está balanceada. Como que você vê pelo hidrogênio? Nos reagentes tem 3 hidrogênios, os produtos têm 2. Então, não está balanceado. Primeiro passo, mesma coisa. Eu vou colocar o número 1 na amônia. Multiplicar por 1. Dessa forma, eu tenho nos reagentes um total de 1 átomo de nitrogênio. Então, nos produtos, eu também tenho que ter 1 átomo de nitrogênio. O nitrogênio só tá no óxido de nitrogênio, no NO. E cada molécula de NO tem 1 átomo de nitrogênio. Então, também multiplico por 1, beleza? Em seguida, agora, a gente vai ver os hidrogênios. Nos reagentes, vocês veem que a gente tem 3 hidrogênios. Olhando ali o NH3, com o número 1 na frente. 1 vezes 3, 3. Então, nos produtos, eu também tenho que ter 3. Os produtos, o hidrogênio está presente só na água, e cada água tem 2 hidrogênios. Eu nunca posso modificar esse número de índice aqui, tá? Que é a molécula, isso eu não modifico. É sempre um número só aqui na frente do coeficiente. Então, como que eu vou fazer para ter 3 hidrogênios nos produtos? Não dá para pôr um número inteiro, que nem um número inteiro vezes 2 só dá 3. Então, eu vou colocar uma fração. Fração que é 3 meios. 3, vocês concordam? 3 meios vezes 2 dá 3 hidrogênios, que era o que eu precisava. E agora, por último, eu vou para o oxigênio. Então, como nos produtos eu já estou com todos os coeficientes, eu vou contar quantos oxigênios tem nos produtos. Então, eu tenho 3 meios oxigênios da água e mais 1 oxigênio do NO. Somando 3 meios mais 1, eu fico com 5 meios oxigênios. Então, nos reagentes, também eu preciso de 5 meios. O oxigênio está presente nos reagentes apenas no gás oxigênio, no O2. Para eu ficar com 5 meios, eu tenho que multiplicar o O2 por 5 quartos. Tá bom? Vamos fazer a continha do lado para conferir? 5 quartos vezes 2, 5 meios. Então, 5 meios átomos de oxigênio. Então, fechou. A reação está balanceada agora? Tá. Mas não é comum a gente usar as frações nos coeficientes. A gente costuma usar o número inteiro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar todos os números dessa equação por um número que torne todos esses números inteiros, tudo bem? Pelo menor número possível para tornar todos inteiros. E no caso, qual que vai ser? Vai ser o 4. Vocês concordam? Se eu multiplicar tudo por 4, eu vou ficar só com números inteiros. Então, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5 quartos, 5. 4 vezes 1, 4. 3 meios vezes 4, 6. Beleza? Agora a equação está balanceada e só com números inteiros. Fechou, então. Tudo bem? Então, dê uma treinadinha nisso, tá bom? É importante vocês saberem fazer. Agora eu vou apresentar para vocês alguns símbolos gráficos que são usados nas equações, que às vezes aparecem. É importante você saber esses símbolos, tudo que eles significam. Não precisa sair decorando tudo já. Isso com o tempo, quando vocês vão vendo os símbolos, vocês vão pegando o jeito, vocês vão decorando, beleza? Mas é bom você já ter em mente que eles existem e têm um significado. Então, o primeiro símbolo é na seta horizontal que aparece já na equação química, que eu falei para vocês, significa o que? A formação de. O segundo símbolo ali, a gente tem uma seta vertical para baixo. Essa seta significa formação de precipitado. O que é um precipitado? É um sólido insolúvel na solução. Então, ele vai precipitar, ou seja, ele vai se depositar ali no fundo do recipiente. Você pode ver, você visualiza isso quando acontece, beleza? Em seguida, tem essa seta na diagonal. Isso significa desprendimento gasoso. Ou seja, quando na reação da formação de algum gás, às vezes a gente coloca esse símbolo aqui, que dizendo que o gás se formou e vai para o ar, vai ser liberado. Então, o gás vai se desprender ali do meio reacional, beleza? Esse próximo símbolo aqui, das setas invertidas, significa que a reação é reversível, ou seja, ela acontece tanto na direção dos reagentes para os produtos, quanto na direção dos produtos para os reagentes. Tudo bem? Então, você já tem, mais pra frente a gente vai ver sobre equilíbrio de reações, vai ficar mais claro. Então, toda reação é reversível, só que muitas vezes a reação inversa, a força dela é tão fraca que às vezes a gente até desconsidera.
Mas quando vocês verem esse símbolo, vocês terem isso em mente. A reação ocorre nos dois sentidos. O próximo símbolo é a letra grega delta, maiúscula. Ela vai aparecer em cima dessa setinha aqui na equação. Quando ela aparecer, significa aquecimento, ou seja, eu estou fornecendo calor para a reação acontecer, tudo bem? Quando eu forneço luz para a reação acontecer, eu vou ter esse símbolo lambda em cima da setinha, tudo bem? Então, o lambda, a letra grega lambda minúscula, significa a presença de luz. Em seguida, eu tenho esses subíndices que vocês já devem ter visto. Aparece na parte inferior direita do lado das fórmulas das equações. Eles significam os estados físicos de cada substância. Então, o S é o sólido, o L é o líquido, o G é o gás e o AQ é o aquoso. O que significa aquoso? Que aquela substância, aquelas moléculas e íons estão dissolvidos em água. Tudo bem? Vamos seguir, então. Agora a gente vai ver a classificação das reações químicas, de modo geral. Então, primeiro, a gente viu lá nas aulas de básica, vocês viram com o professor Robson, que a gente pode classificar as reações conforme a liberação e a absorção de energia. Se a reação absorve energia, ela é endotérmica, se libera, exotérmica, beleza? A gente também pode classificar as reações conforme a natureza dos reagentes. Se os reagentes são inorgânicos, a gente tem uma reação inorgânica. Se eles são orgânicos, a gente tem uma reação orgânica. Então, os orgânicos, vocês vão ver lá com o professor Lincoln, ele vai trabalhar só com química orgânica, tudo bem? E os inorgânicos, vocês vão ver com o professor Luiz, beleza? E também a gente pode classificar a reação conforme transferência de elétrons. Se ela ocorrer, se tiver transferência de elétrons entre espécies químicas, ela é uma reação de oxirredução. Vocês também vão ver isso detalhadamente lá com o professor Luiz mais pra frente, tudo bem? Mas é bom vocês terem em mente que tem já essa classificação. E se não ocorrer transferência de elétrons, não é uma reação de oxirredução, tudo bem? Vocês vão aprender com o professor Luiz como identificar se tem transferência, se não tem, beleza? Fiquem tranquilos com isso. E também a gente pode classificar as reações químicas conforme a velocidade da reação, que ela pode ser lenta, rápida ou muito rápida. Isso também a gente vai ver mais pra frente com mais detalhes lá em cinética química, vocês vão ver comigo. Então é só para vocês terem uma ideia geral das várias maneiras que a gente pode classificar uma reação, tudo bem? Agora a gente vai ver a classificação das reações inorgânicas. Tem 4 tipos. A primeira é a síntese ou adição. O que caracteriza a síntese ou adição? Ela tem mais de um reagente formando apenas um produto. Vamos ver os exemplos aqui? Vocês podem ver que essas 3 reações, elas têm 2 reagentes e apenas um produto. Tudo bem? Vocês não conseguem perceber isso? Isso que é a síntese ou adição. Sempre tem que ter um produto só e mais de um reagente. Aqui vocês já podem observar os símbolos que eu comentei com vocês. Esse delta aqui maiúsculo significa o quê? Aquecimento. E essa setinha na diagonal significa o quê? Desprendimento gasoso. Então, CO2 está na fase gás. Tranquilo? E vocês podem ver que os reagentes podem ser tanto substâncias simples, formadas só por um elemento, ou substâncias compostas também, formadas por mais de um elemento. Tanto faz. Em seguida, a gente tem a reação de decomposição ou análise. Ela é o contrário da síntese. Ela tem um reagente só formando mais de um produto. Então, tem 2 exemplos aqui clássicos. Essas reações vocês vão ver muito e é bom vocês terem em mente elas. Então, você vê que ambas têm um reagente só e elas se decompõem em mais de um produto. Então, é decomposição ou análise. Lembra, quando você analisa, você pega cada parte de uma coisa e se divide para estudar bem, não é? Então, por isso análise, decomposição, análise. Então, essas 2 reações são clássicas. Primeiro, o ácido carbônico e o hidróxido de amônio. Essas 2 substâncias elas são muito fracas, então elas não existem por si só assim na natureza. Quando elas se formam, elas já se decompõem nessas 2 substâncias seguintes aqui, beleza? Então, o ácido carbônico se decompõe em gás carbônico e em água e o hidróxido de amônio se decompõe em água e amônio, tranquilo? Então, nós temos 3 tipos de decomposição. Primeiro, a pirólise, que é uma decomposição que ocorre em função da ação do calor ou de altas temperaturas. Como vocês podem ver no exemplo da reação, aqui eu tenho de novo aquele símbolo delta, que é o quê? Aquecimento. Estou fornecendo calor e é uma decomposição, um reagente mais de um produto. Então, decomposição, ação do calor, pirólise. Eu também tenho a fotólise, que daí seria a decomposição em função da ação da luz. Lembra daquele símbolozinho, quando tem luz, o que significa?
Esse lambda significa presença de luz. Então, aqui tem uma reação clássica de fotólise, que também, geralmente quando falo de fotólise aparece essa reação, que é a decomposição do peróxido de hidrogênio, que é a substância que está na água oxigenada. Se incidir luz UV sobre ela, o peróxido de hidrogênio se decompõe em água e gás oxigênio. Então, fotólise, decomposição em função da ação da luz. E por último, nós temos a eletrólise, que seria uma decomposição em função de uma corrente elétrica. A eletrólise, vocês vão ter uma aula só de eletrólise com o professor Lincoln lá pra frente. Tudo bem? Então, eu tenho apenas uma substância que, pela ação de corrente elétrica, ela se decompõe em mais de uma substância, beleza? Então, pirólise, fotólise e eletrólise. Em seguida, a gente vai ter a reação de simples troca ou deslocamento. O que é isso? A reação de simples troca é quando uma substância simples reage com uma substância composta e desloca desta uma nova substância simples. Substância simples e composta se viram lá em química básica, dei uma revisada. Substância simples, apenas um elemento químico. Substância composta, mais de um elemento químico. Então, vamos ver um exemplo que fica mais claro. Então, aqui eu tenho o zinco como substância simples e o sulfato de cobre como substância composta. Então, o zinco, ele desloca esse cobre, formando uma nova substância simples, que vai ser o cobre sólido, e o zinco se junta com o sulfato, formando sulfato de zinco. Beleza? E se fosse o contrário? Se fosse agora o cobre reagindo com o sulfato de zinco, o que vai formar? Nada. Nada, professora? Nada. Essa reação não ocorre. Então, não é qualquer substância simples e qualquer substância composta que você colocar aqui que vão reagir. Então, professora, como é que eu vou saber o que se forma, quando vai reagir e quando não vai? Para isso, vocês precisam ter em mente a fila de reatividade. A gente vai ver primeiro os metais, depois dos ametais. É um pouco de decorabinha, mas precisa saber, tá bom? Então, qual a primeira fila de reatividade dos metais? Primeiro vem os metais da família 1A e 2A, em seguida os metais comuns, depois o hidrogênio e depois, por último, os metais nobres. Aqui nessa fila eu só coloquei os principais elementos de cada categoria dessa, que são os que mais aparecem. Mas depois eu vou passar um material escrito para vocês que vai ter a fila completa. Mas para vocês decorarem, sim, essa é a principal que vocês devem saber, que são os elementos que mais aparecem, beleza? Então, da direita para a esquerda, a nobreza dos metais aumenta. Então, o ouro é o metal mais nobre e o potássio, o K, é um metal menos nobre. E da direita para a esquerda, a reatividade aumenta. Então, o mais reativo é o potássio e o menos reativo é o ouro. Então, o que isso significa? Sempre que eu tiver como substância simples um metal que está à esquerda do outro metal que está na substância composta, ou seja, o metal da substância simples é mais reativo do que o metal da substância composta, a reação vai ocorrer. Se o metal da substância simples estiver à direita do metal da substância composta, quer dizer que ele é menos reativo, ele vai ficar sozinho, ele é mais nobre, então a reação não ocorre. Beleza? Então, todos esses elementos que estão à esquerda, os metais da família 1A e 2A e os metais comuns estão à esquerda do hidrogênio, eles vão reagir com ácido, porque o ácido tem H+. Vocês vão ver isso lá com o professor Luiz. Então, todos esses, como eles estão à esquerda do H+, eles são mais reativos do que o hidrogênio, eles vão reagir com ácido, vão deslocar esse hidrogênio formando o gás hidrogênio. Tranquilo? E também é importante vocês saberem que o potássio, o cálcio e o sódio, eles reagem com água. Então, vocês veem aqui pela fila que eles são os metais mais reativos. Então, tem outros metais também que reagem com água, mas esses são os principais. Vocês já devem ter vídeo, feito essa experiência, que o pessoal pega um pedaço de sódio sólido, ele é branco assim, joga numa piscina, joga na água e causa até uma explosão. É porque a reação é muito exotérmica, muito violenta, eles são muito reativos, tudo bem? Se vocês nunca viram, dê uma olhadinha no YouTube. Talvez eu até procure para vocês, coloque lá, é bem legal. Então vamos ver uns exemplos para ficar mais claro. Primeiro eu coloquei aqui a nossa fila de reatividade dos metais, tá bom? É sempre bom, sempre se tivesse, faz a filinha ali, escreve, que fica mais fácil. Então vamos ver lá aquele exemplo, o primeiro exemplo que eu dei para vocês. O zinco e sulfato de cobre. Vai reagir ou não vai? Vocês forem ver na fila,
O zinco está à esquerda do cobre, então ele é mais reativo que o cobre. Então vai reagir. O zinco vai deslocar o cobre, formando o sulfato de zinco e o cobre. Vocês veem, o cobre ele é mais nobre, ele quer ficar sozinho. Nobreza quer ficar sozinho, não quer se misturar com os outros, beleza? E agora o contrário, por que eu falei pra vocês que não reage? Mesma coisa, o cobre é menos reativo que o zinco. O cobre é mais nobre, ele já está sozinho, ele quer ficar sozinho. Então não vai reagir, vai ficar do jeito que está. Próximo exemplo, o nitrato de prata e o cobre. Vocês veem aqui, a prata ela é mais nobre que o cobre, ou seja, o cobre é mais reativo que a prata. Então quer dizer o quê? Vai acontecer a reação, o cobre vai deslocar a prata, e a prata que é mais nobre vai ficar sozinha, prata sólida, e vai formar nitrato de cobre 2. Tranquilo? Então sempre o mais nobre quer ficar sozinho, mais nobre, menos reativo. E o contrário, por que não acontece? Porque a prata é mais nobre, menos reativa do que o cobre, ela quer ficar sozinha. Ela já está sozinha, então a reação não vai acontecer. Beleza? Mais um exemplo agora com ácido. Primeiro eu vou ter o ácido clorídrico e o ferro. Se essa reação vai acontecer ou não? Tá aqui, né? Todos os metais estão à esquerda do hidrogênio, a reação ocorre, porque eles são mais reativos que o hidrogênio. Então, tá aqui, eu escrevi para vocês, reage com ácido. Então, o ferro é mais reativo que o hidrogênio. Então, o ferro vai deslocar o hidrogênio, vai formar cloreto de ferro 2 e o gás hidrogênio, beleza? Agora, se fosse a prata com ácido clorídrico, vai reagir ou não vai? Não vai, porque a prata está à direita do hidrogênio, ela é mais nobre que o hidrogênio, ela é menos reativa, ela quer ficar sozinha, ela já está sozinha, então não vai reagir, tudo bem? Agora a gente vai ver a fila de reatividade dos ametais. Também é importante vocês terem em mente, ela é um pouquinho mais simples que as dos metais, mas é importante vocês terem em mente, aqui estão os principais elementos: flúor, oxigênio, cloro, bromo, iodo, estânio e carbono, beleza? E a reatividade aumenta da direita para a esquerda. O flúor é o mais reativo dos ametais. Vamos ver uns exemplos? Então, eu tenho o gás cloro reagindo com um brometo de sódio. Vai acontecer a reação ou não vai? Vai, porque o cloro é mais reativo que o bromo. Então, o cloro vai deslocar o bromo, formando cloreto de sódio e bromo 2, tudo bem? Então, vai acontecer porque o cloro está à esquerda do bromo na fila de reatividade. Se fosse o contrário, por que não acontece? Mais uma vez, porque o bromo ele é menos reativo, ele quer ficar sozinho, ele é menos nobre. Então, ele não vai deslocar o cloro, vai ficar do jeito que está. Agora, se fosse o iodo 2 com o cloreto de potássio, vai reagir ou não vai? Então, mais uma vez, olha a fila de reatividade dos metais. O iodo, ele é menos reativo do que o cloro, então a reação não vai acontecer. Mas se fosse o contrário, se fosse o gás cloro com o iodeto de potássio, agora a reação vai acontecer. Por quê? Porque o cloro é mais reativo do que o iodo. Tranquilo? Então o cloro vai deslocar o iodo, tomar o seu lugar, formando o cloreto de potássio, mais o iodo 2. Tranquilo, gente? Então, escrevam essas filas de reatividade no papelzinho, colhem na parede do quarto para vocês ficarem olhando sempre, tudo bem? É importante vocês saberem essas filas, tudo bem? Agora a gente vai para a quarta classificação e última das reações inorgânicas, que é a reação de dupla troca. Então, o que é uma reação de dupla troca? Duas substâncias compostas, elas reagem trocando entre si dois elementos ou radicais, dando origem a duas novas substâncias compostas. Com um exemplo vai ficar mais claro, mas primeiro tenha em mente, a reação de dupla troca só tem substância composta, substância com mais de um elemento, não tem substância simples. Então, se tiver substância simples na reação, não vai ser de dupla troca. Tranquilo? Vamos ver um exemplo, a reação clássica de neutralização, que é com o ácido clorídrico com o hidróxido de sódio. Então, o que vai acontecer? O cloro vai se juntar com o sódio, formando o cloreto de sódio, e o H+, vai se juntar com o OH-, formando o água. Essa reação vocês já devem ter visto, ela é muito clássica. Então, dupla troca. Duas substâncias compostas, o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio, trocam entre si dois elementos e formam outras duas substâncias compostas. Tranquilo? E, mais uma vez, não é qualquer substância composta que você colocar aqui que vai reagir.
Então, tem 3 condições que vocês têm que decorar. Quando que vai acontecer a reação de dupla troca? Quando tiver a formação de um produto precipitado, de um produto gasoso ou de um produto fraco. Precipitado, lembra que eu falei para vocês, um sólido insolúvel na solução, representado por essa setinha ou também por aquele Szinho, aqui como subíndice no lado inferior direito da fórmula, tudo bem? E tem três precipitados clássicos que geralmente aparecem. O principal é o cloreto de prata, tudo bem? Ele é insolúvel em água, sólido. Também tem o carbonato de cálcio e o sulfato de bário. Nem sempre o examinador lá no vestibular, vai ser legal com você, vai colocar essa setinha ou esse Szinho. Então, essas 3 substâncias é importante que vocês saibam que elas são insolúveis em água. Quando é uma substância mais diferente, não é tão comum aparecer, aí às vezes tem, aí ele coloca, ele fica mais fácil. Quando é gasoso, vai aparecer, lembra lá do símbolo da seta na diagonal? Desprendimento gasoso ou G de gás. O que vocês têm em mente também? Quais são esses? É o gás carbônico, a amônia, gás amônia é um gás, ou os hidrácidos. Então, eles são todos gasosos, insolúveis em água, beleza? Esse também nem sempre vai ter lá o simbolinho para você saber que é gasoso. Esses aqui, esses gases, são clássicos, então vocês têm que saber que essas substâncias são gases, tudo bem? Uma substância fraca, e o mais tradicional das substâncias fracas é a água, tranquilo? Então, sempre que tiver formação de água, vai acontecer a reação de dupla troca, que é o exemplo aqui em cima, né? Formou água, então a reação vai ocorrer. E o maior exemplo das reações de dupla troca são as reações iônicas, que envolvem ácido-base ou entre sais, que a gente vai ver um exemplo agora em seguida. Então, aqui eu tenho uma reação entre 2 sais, tudo bem? Vocês veem, dupla troca porque o cloro se juntou com a prata, formando o cloreto de prata, e o sódio se juntou com o nitrato, formando o nitrato de sódio. O cloreto de prata, como eu falei para vocês, é sólido. Então, formou um produto sólido, precipitado, a reação ocorre. Agora eu tenho o sulfato de ferro com o ácido clorídrico. Essa reação, então, dupla troca por quê? O estânio vai se juntar com o hidrogênio, formando o ácido sulfídrico, e o ferro vai se juntar com o cloro, formando o cloreto de ferro. E a reação vai ocorrer por quê? Aqui eu tenho um hidrácido. Vocês vão ver lá que o professor Luiz vem com calma os ácidos, o que é um hidrácido, o que não é. O hidrácido não vai ter o oxigênio, né? Então, o hidrácido, ele é gasoso. Então, formou um produto gasoso, a reação vai ocorrer, beleza? E outro grande exemplo que a gente tem é a reação de ácidos com carbonatos ou bicarbonatos. Aqui eu tenho a fórmula do carbonato e do bicarbonato, tudo bem? Então, sempre que eu tiver um ácido reagindo com carbonato ou bicarbonato, vai formar um ácido carbônico. E lembra que eu falei para vocês que o ácido carbônico ele é muito fraco, então ele naturalmente se decompõe em CO2 e água? E CO2 é um gás, água é um produto fraco. Então, a reação vai ocorrer. Vamos ver um exemplo? Então, aqui eu tenho o bicarbonato de sódio reagindo com ácido clorídrico. Então, o sódio vai juntar com o cloro, formando o cloreto de sódio, e o bicarbonato vai juntar com esse H+, formando o ácido carbônico, tudo bem? Aqui em vermelhinho. Só que muitas vezes eles nem colocam o ácido carbônico, eles já colocam direto o CO2 e água, porque ele nem se forma, logo que ele se forma ele já se decompõe, CO2 e água. Então, um produto gasoso, um produto líquido. Então, a reação ocorre, tudo bem? E agora, terminando nossa aula, só 2 observações finais. Reações de simples troca são sempre reações de oxidorredução. Como eu já falei, vocês vão ver com o professor Luiz isso, mas tenha em mente, simples troca é sempre de oxidorredução. Já a reação de dupla troca nunca é de oxidorredução, nunca vai ser, tudo bem? Vocês vão saber identificar como uma reação é oxidorredução, como não é, lá na aula de inox com o professor Luiz, beleza? Então, gente, só retomando, quais os 4 tipos de reações inorgânicas que a gente viu? Síntese ou adição, mais de um reagente e um produto, decomposição ou análise, um reagente, mais de um produto, simples troca ou deslocamento e dupla troca. Tranquilo?
Então a aula de hoje é isso. Eu vou deixar, ainda não tá lá, mas até amanhã eu coloco para vocês uma listinha e um material escrito lá no Classroom. E tirem suas dúvidas, mandem suas dúvidas lá no Classroom ou no meu WhatsApp. Fiquem à vontade, tudo bem? Não fiquem com dúvida. Obrigada, gente. Tchau, tchau.